pandemias da Primeira Guerra Mundial, mudanças climáticas, razões para não temer. O propósito deste vídeo é equipar você com razões para não temer, mesmo quando o medo parece ser a reação mais natural. Antes de começarmos, quero que você mantenha esta passagem das Escrituras na parte de trás de sua mente. Lucas 21:9-1 diz: Quando você ouvir falar de guerras e levantes, não se assuste. Estas coisas devem acontecer primeiro, mas o fim não virá imediatamente. Então ele disse a eles: Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e eventos temerosos e grandes sinais do céu. Agora, se você tem prestado atenção na mídia recentemente, é muito provável que tenha encontrado manchetes sobre uma certa doença X. A Coalizão para Inovações de Preparação para Epidemias declara em seu site que a doença X é o nome dado por cientistas e pela Organização Mundial da Saúde a um patógeno desconhecido que poderia surgir no futuro e causar uma epidemia ou pandemia internacional grave. A doença X em si é hipotética, ela não existe, mas o conceito de doença X descreve uma ameaça muito real e crescente à saúde humana e uma que o mundo deve se preparar melhor para responder. Por causa deste vírus hipotético, líderes representando pessoas ao redor do planeta estão se reunindo na esperança de garantir algum tipo de plano de ação. Para muitas pessoas ouvindo, quando ouvem esta notícia, a notícia de um potencial vírus mortal futuro, isso será uma causa de grande ansiedade nos corações de alguns e quase criará uma cultura de medo. Avançando das pandemias, uma pesquisa realizada pela Associação Psicológica Americana descobriu que quase 7 em 10 americanos temiam que estivéssemos nos estágios iniciais da Primeira Guerra Mundial. Assim, de acordo com esta pesquisa, 7 em 10 americanos estão chegando em casa do trabalho, jantando com suas famílias e colocando seus filhos na cama à noite, tudo com a sombria nuvem em suas mentes de que uma guerra mundial poderia estourar a qualquer segundo. Isso levanta a questão: estamos realmente vivendo nossas vidas da maneira como Deus pretendia, quando constantemente temos medo ao fundo de nossas mentes? Até mesmo os principais sites de notícias estão apontando que os poderes constituídos estão jogando com os medos de seus cidadãos. Os poderes constituídos entendem que quase 70% ou mais das pessoas estão vivendo suas vidas cotidianas segurando uma quantidade tremenda de medo. Este tipo de atmosfera é onde nos encontramos hoje. Em certo sentido, uma parte dos seres humanos parece ter uma fascinação com o medo. Isso pode vir na forma de filmes assustadores, jogos, histórias, casas mal assombradas, etc. Mesmo que uma pessoa não escolha ter medo ao se apegar a essas coisas, ela pode muito bem ser persuadida ou manipulada a ter medo por causa das pessoas e do ambiente ao seu redor. Se você ligar as notícias ou ler o jornal, é provável que veja o dobro ou até o triplo da quantidade de notícias assustadoras em comparação com boas notícias. É provável que você veja uma história sobre uma invasão domiciliar, um desastre ou algum outro evento horrível em algum lugar, e você verá isso mais do que algo que restaura sua esperança na humanidade. O medo parece estar profundamente entrelaçado nas vidas de todas as pessoas vivas hoje. Muito raramente, como sociedade e mundo, focamos em coisas que são saudáveis e boas. Em vez disso, todo o nosso foco está em coisas negativas e que fazem as pessoas temerem. Atualmente, esses tópicos incitadores de medo incluem a Primeira Guerra Mundial, pandemias e mudanças dramáticas em nosso clima. Mais uma vez, quero chamar sua atenção para Lucas 21:90-1, que diz: Quando você ouvir falar de guerras e levantes, não se assuste. Estas coisas devem acontecer primeiro, mas o fim não virá imediatamente. Então ele disse a eles: Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e eventos temerosos e grandes sinais do céu. Perceba que este versículo da Bíblia cobre guerras, cobre pestes, que são pandemias, e cobre eventos climáticos extremos.
Agora parece muito que poderíamos, de fato, estar nos aproximando dos últimos dias, de acordo com a profecia bíblica. Não importa em qual extremo do espectro político você se encontre, ou quais sites de notícias você confia para se manter atualizado sobre os eventos atuais, todos temos algo em comum. Todos temos o desejo de viver em um mundo seguro, onde possamos estar livres de todo senso de perigo. No entanto, como cristão, devemos entender que não importa o quanto tentemos, não teremos a capacidade de viver em um mundo de harmonia até o retorno de Cristo. Vivemos em um mundo pecaminoso que está cheio de escuridão e mal. No entanto, não podemos permitir que isso nos desanime. Não somos das trevas, mas da luz. Agora, mesmo que este seja o caso, mesmo que o mundo esteja se aproximando de seus dias finais, o que devemos fazer? Bem, para começar, como cristãos, o que não deveríamos estar fazendo é correndo em pânico como todos os outros. Não deveríamos estar cedendo e encorajando essa cultura de medo constante. A Bíblia nos diz que a única coisa que devemos temer é Deus. De fato, tudo mais não é digno de nos fazer sentir medo de forma alguma. Somente Deus é digno do nosso temor. Por toda a Bíblia, vemos que Deus encoraja seu povo a não temer e os fortalece para superar seus medos. Hoje não é exceção. Vivemos em um mundo onde as pessoas são obcecadas pelo medo, mas não precisamos ser. Muitas pessoas desperdiçam suas vidas em pânico e estresse sobre os eventos atuais que estão acontecendo no mundo. Não é dizer que não é importante ficar de olho nessas coisas, ou até tomar precauções em relação a esses eventos, mas estar francamente com medo não é um lugar onde Deus quer que estejamos como cristãos. Como cristãos, sabemos que Deus está nos protegendo, e embora o mundo ao nosso redor possa parecer assustador, realmente não temos motivo para temer. Em última análise, nossas vidas estão nas mãos de Deus, e Ele é responsável por nos proteger. Deus nos ama e está cuidando de nós. Não podemos ser prejudicados a menos que Ele permita. Lembre-se dos filhos de Israel na terra do Egito. Enquanto o mundo ao redor do povo de Deus estava desmoronando em pedaços, os filhos de Israel estavam completamente seguros. Todas as pragas e desastres que estavam acontecendo bem diante de seus olhos não tiveram absolutamente nenhum efeito sobre eles. Eles estavam cercados por egípcios temerosos que não tinham a proteção de Deus em suas vidas. Os egípcios, honestamente, tinham todo motivo para temer. Como povo de Deus, existimos em um Goel espiritual, por assim dizer. Mesmo quando as coisas ao nosso redor, em todas as direções, estão desmoronando ou parecem assustadoras, não precisamos temer porque nossa segurança vem do Senhor. Deus tem a capacidade de nos resgatar de todo perigo. Devemos trabalhar na confiança nele e não ser tão temerosos. Não há nada que possa acontecer que esteja além do controle do nosso Deus. Entendo que isso é muito mais fácil de dizer do que fazer, especialmente quando olhamos para as coisas aterrorizantes que estão começando a acontecer ao nosso redor. Mas verdadeiramente, não temos nada a temer porque Deus está em total controle. Agora, embora Deus esteja no controle, é sábio usar o cérebro que Deus nos deu. Existe uma diferença entre a responsabilidade de nos prepararmos para quando o problema vier até nós e obsessão por medo. A Bíblia diz em Provérbios 21:31 que o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória pertence ao Senhor. Não importa quão bem planejamos com antecedência ou nos preparamos para o perigo, a vitória será sempre resultado de Deus, não de nós mesmos. Isso significa que nunca devemos acumular suprimentos, moeda ou armas de forma temerosa, porque, não importa o que, nossa sobrevivência a qualquer evento assustador pelo qual estamos nos preparando será graças a Deus e está totalmente sob seu controle. Caro ouvinte, preparação e olhar para frente é bom, mas deixar que o medo de um dia sombrio à frente nos consuma não é bom. Existe uma diferença entre estar preparado e estar assustado. A Bíblia nos diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e autocontrole. Sempre que nos sentirmos com medo das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, devemos entender que o medo que está se instalando não vem de Deus.
Deus nos deu a capacidade de nos controlarmos, mesmo quando parece que estamos vivendo um pesadelo. Com o poder de Deus, podemos verdadeiramente superar todo o medo que parece ter superado a maioria das outras pessoas com quem interagimos em nossas vidas. Mesmo no meio de uma tempestade, que são todas as coisas assustadoras acontecendo ao nosso redor em nosso mundo, devemos aprender a não focar nessas coisas, mas em vez disso, voltar nossos olhos para Jesus. Em Mateus 14, temos a famosa história de Jesus andando sobre as águas, e há uma grande verdade nesta história que devemos levar a sério. Jesus fez os discípulos entrarem no barco e irem à sua frente para o outro lado, enquanto ele dispensava as multidões. E depois de ter dispensado as multidões, subiu ao monte sozinho para orar. Quando anoiteceu, ele estava lá sozinho. Mas o barco, a essa altura, já estava longe da terra, açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, ele veio até os discípulos andando sobre o mar. Mas quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Assim como Jesus está dizendo aos discípulos nesta situação para não temerem, também sabemos que, quando as tempestades estão ao nosso redor, não precisamos temer porque Jesus está cuidando de nós. Pedro respondeu a Jesus e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." Quando Jesus deu a Pedro o convite para vir, Pedro saiu do barco e andou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando viu o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus imediatamente estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" E quando entraram no barco, o vento cessou. E aqueles no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." A Bíblia nos diz aqui que Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Que evento fascinante! No entanto, este momento especial desaparece quando Pedro tira seus olhos de Jesus e, em vez disso, olha para a tempestade ao seu redor. Ele perde o foco em Jesus e, em vez disso, fixa-se nos ventos violentos, nas ondas e na chuva. Por causa dessa perda de foco em Jesus, Pedro realmente começou a afundar. Podemos aplicar isso ao mundo ao nosso redor hoje. Quando nós, como cristãos, tiramos nossos olhos do Salvador e, em vez disso, deixamos que as tempestades da vida nos consumam, é quando começamos a afundar. Quando olhamos para Cristo, não precisamos ter medo. Uma guerra mundial pode muito bem estar se formando. Uma nova pandemia, a pior que já vimos na história da humanidade, pode muito bem eclodir a qualquer momento. Podemos enfrentar terremotos e desastres naturais que fariam os homens mais destemidos se encolherem e se esconderem. Mas no final do dia, nada disso precisa fazer com que nós, como povo de Deus, tenhamos medo. Se estamos olhando para Cristo, podemos evitar afundar em nossos medos. Não temos motivo para temer, porque Jesus está cuidando de nós a cada momento. Romanos 8:28 diz: "E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito." Seja o que for que aconteça, sabemos que isso resultará em bem para aqueles que amam a Deus. Sabendo disso, como isso pode mudar a maneira como passamos por e experimentamos esses eventos ao nosso redor, que fazem a maioria das pessoas se afogar em seu medo e ansiedade. Se nós, como povo de Deus, não devemos temer, o que devemos fazer então? Bem, sei que isso pode parecer loucura, mas e se abraçássemos esses eventos temerosos que estão acontecendo ao nosso redor? O que quero dizer é, e se em vez de medo, realmente percebermos a oportunidade que esses eventos podem criar para o reino de Deus? E se Deus puder usar esses eventos para atrair pessoas para si mesmo? Talvez Deus queira usar todas as coisas aterrorizantes que estão acontecendo ao nosso redor no mundo, especificamente para trazer as pessoas a um ponto de arrependimento. As pessoas são humildes quando temem por suas vidas. Cristão, não temos motivo para temer.
Se você está em Cristo, não importa o que aconteça ao seu redor neste mundo, você tem uma reserva no céu. Você tem um lar futuro, onde todas essas coisas temerosas não existirão. Por enquanto, precisamos usar o caos e o medo dos eventos que estão acontecendo no mundo ao nosso redor como uma ferramenta para pregar o Evangelho. Não vamos ter medo porque nossa esperança está em Jesus. Vamos olhar para todos esses rostos temerosos ao nosso redor e contar a eles como eles também podem ter essa esperança. Você já conheceu outro crente que está no meio de uma batalha espiritual, mas não sabe que está em uma? Quero dizer, eles estão sendo atacados de todos os lados. Seu casamento está sob ataque e eles acham que são seus amigos que são o problema. Eles estão doentes em seus corpos, mas o médico não parece encontrar uma causa. Seu dinheiro não está somando, mesmo que tenham automatizado suas economias. Nada faz sentido para eles, independentemente do que está acontecendo, porque há uma falta de conhecimento. A primeira linha em Oséias 4:6 diz: Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Uma falta de conhecimento. Quero dizer duas coisas. A primeira será o que o diabo ama, e a segunda será o que o diabo odeia. O diabo adora fazer você se sentir medo. O diabo adora introduzir o medo na vida de um crente. E deixe-me dizer por quê. O medo é o oposto da fé. A palavra de Deus nos chama a viver pela fé e confiar que Deus está em controle completo. É por isso que nos é dito para não estarmos ansiosos sobre nada. Nos é dito para não nos preocuparmos, para não deixarmos nossos corações se perturbarem. Repetidamente, isso acontece porque Deus quer que vivamos pela fé e confiemos nele em todos os momentos, para todas as necessidades. Mas o diabo, ele quer o completo oposto para você e eu. Ele não quer que vivamos pela fé, então ele introduz o medo. E quando você começa a viver com o espírito do medo em sua vida, você começa a ir contra a palavra de Deus e está cheio de ansiedade. Você está preocupado com o que vai comer e beber, e claro, seu coração está perturbado. Esse é o dano que o espírito do medo traz. Olhe para o que a Bíblia nos chama a fazer. A Bíblia nos chama a ser corajosos. O medo é o oposto disso. A Bíblia nos chama a ser ousados. O medo é o oposto. A Bíblia nos chama a confiar em Deus. O medo é o oposto, porque você duvida que Deus pode ser confiável com o que você está preocupado. É por isso que o diabo ama introduzir o medo na vida das pessoas. No entanto, deixe-me dizer isso. Se há uma coisa que o diabo não suporta, é um homem ou mulher que rejeita o espírito do medo. Uma pessoa que não é intimidada pelo que vê, mas alguém que é governado pela palavra de Deus. A sociedade nos dá tantas mensagens hoje. Nos é dito como devemos nos comportar, como devemos falar e, em alguns casos, o que devemos acreditar. E a coisa é, nesta era, está cada vez mais difícil distinguir a verdade da mentira. Mentiras estão sendo apresentadas como verdade e, infelizmente, a verdade está sendo contaminada como mentiras. Portanto, precisamos guardar nossos corações e mentes, porque somos bombardeados com todo tipo de influências, todo tipo de tentações. Há todo tipo de forças malignas que estão competindo por nossa atenção. Elas estão competindo por uma oportunidade de entrar em nossas vidas e causar estragos. Precisamos guardar nossos corações, nossas mentes, nossos olhos, nossos ouvidos, porque estes são todos portais. Eles são portais para as nossas vidas. Tente imaginar esta cena em Mateus 24, 3-4. Enquanto Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado para que ninguém os engane. Pense bem no que está sendo dito aqui. Cuidado para que ninguém os engane. Nos diz que um dos sinais da vinda de Cristo é que a decepção neste mundo será alta. Então, para nós, a única maneira de evitarmos ser levados por ensinos falsos, doutrinas falsas, imitadores de Cristo, é se conhecermos o Senhor por nós mesmos, desenvolver um relacionamento pessoal com Deus para que ninguém possa nos enganar. Povo de Deus, quando você experimenta a verdadeira presença de Deus,
Você é rápido em perceber quando algo está fora do lugar sobre um pregador. Você é rápido em perceber que tipo de atmosfera está em um lugar. Você pode notar, pode discernir que espírito está operando, seja o Espírito de Deus ou Satanás, se disfarçando como um anjo de luz. Quando você conhece Deus, quando você experimenta o Senhor por si mesmo, você é capaz de discernir, é capaz de cuidar para que ninguém os engane. Então ouça, eu encorajo você a buscar uma experiência com Deus. Precisamos de um encontro pessoal, autêntico e real com Deus, para que possamos realmente separar um genuíno mover de Deus de uma imitação falsificada pelo diabo. E então, acredito que precisamos do Espírito Santo agora, mais do que nunca, porque é com a ajuda do Espírito Santo que podemos ter discernimento. Podemos ser levados à verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Quando um homem possuído por demônios encontrou Jesus em Mateus capítulo 17, a Bíblia diz no versículo 18 que Jesus repreendeu o demônio, e ele saiu do menino, e ele foi curado naquele momento. Perceba a sequência de eventos aqui. O menino estava possuído por um demônio. Jesus repreendeu o demônio. Ele saiu do menino, e o resultado do demônio ser expulso foi a cura. Pessoalmente, eu teria esperado que a Bíblia dissesse, e o menino foi liberto, mas não. Isso não é o que ela diz. Primeiro, Jesus repreendeu o demônio. Em segundo lugar, ele saiu do menino. Em terceiro lugar, ele foi curado naquele momento. Então, você quer dizer que esse demônio era responsável pela doença? Porque tendemos a associar os efeitos da possessão demoníaca com gritos e berros, ou uma pessoa sendo desfigurada e fazendo ruídos não naturais. Mas neste caso, o resultado dessa possessão demoníaca foi doença. Se você voltar a Mateus 17, 15, o pai deste menino disse a Jesus: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Ele frequentemente cai no fogo ou na água. Então, precisamos entender que demônios não são essas criaturas de filme que andam por aí atormentando e empurrando as pessoas. Eles se manifestam de diferentes maneiras. Eles estão no reino espiritual, mas podem se manifestar fisicamente aqui. Podemos ver que sua manifestação foi doença. A doença deste menino veio como resultado do demônio, e é por isso que Jesus repreendeu o demônio, e o menino foi instantaneamente curado. Quando falamos esse nome, o poderoso nome de Jesus Cristo, toda doença tem que se curvar, toda doença tem que sair, toda corrente tem que se soltar. O diabo não é páreo para um crente que ousa acreditar que nada é impossível para Deus. O diabo não pode vencer quando enfrenta um crente que ousa acreditar na palavra de Deus. Algumas das nossas maiores bênçãos vêm até nós quando ousamos acreditar. Alguns dos nossos maiores avanços só acontecem uma vez que ousamos acreditar. Não há cumprimento que Deus não esteja disposto a ir para não apenas atender, mas exceder suas expectativas, se você estiver disposto a acreditar que Ele pode fazer o que diz que pode fazer. A tradução amplificada do Salmo 34, 8 diz: Ó, provem e vejam que o Senhor nosso Deus é bom. Quão abençoado, afortunado, próspero e favorecido por Deus é o homem que se refugia nele. Então seu relatório médico pode dizer uma coisa, mas a palavra de Deus diz: Mas ele foi ferido por nossas transgressões, foi moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Os fatos podem ser que você não tenha o treinamento, a educação ou as habilidades para aquela posição, mas a palavra de Deus diz no Salmo 91, 17 que o favor do Senhor nosso Deus repouse sobre nós. Estabelece a obra das nossas mãos para nós. Sim, estabelece a obra das nossas mãos. Quando as circunstâncias estão contra você, confie nas promessas de Deus para a sua vida. Quando você está confrontado pelo medo, esse é o momento em que você deve dizer: Deus, eu acredito que você é maior do que o que vejo na minha frente. Você é maior que os fatos neste mundo. Eu não vejo um caminho, mas sei que você ainda pode fazer um caminho. Caro amigo, tenha em mente que diz: eu não preciso ter todas as respostas, porque conheço aquele que tem todas as respostas.
Eu não preciso saber qual é o plano, porque conheço o planejador, o Deus que orquestra tudo. Eu não preciso saber o porquê, se conheço aquele que sabe. Eu não preciso saber como, porque conheço aquele que sabe. Portanto, ouça-me hoje. Ouse acreditar em Deus, e Ele não o decepcionará. Ao longo da sua vida, você encontrará desafios e momentos que o testarão. Chegará um momento em que você será testado, e será nessa estação em que você terá que decidir a que se apegar. Você ou se apega a Jesus, ou se apega a amigos e familiares, colegas e conhecidos. Você ou se apega a Jesus, ou se apega a cada palavra que o médico diz, ou à opinião de especialistas do homem. Eu o encorajo a escolher o Senhor. Apegue-se a Jesus Cristo antes de ouvir a sabedoria mundana daqueles que afirmam saber tudo. É somente quando você ousa ir contra as expectativas do mundo e se mantém com Jesus Cristo que você pode realmente experimentar uma vida de vitória. Então, em meio a tudo, em meio ao que você está lutando, Deus está dizendo para você acreditar. Acredite nele, porque em sua palavra, ele disse que tem planos para você, planos para prosperar você, e não para prejudicá-lo, planos para lhe dar esperança e um futuro. O medo não tem efeito sobre o crente que se levanta e diz: o que quer que me aguarde no futuro, estou enfrentando com Jesus. O que quer que venha contra mim, estarei protegido por Jesus, porque se Deus é por mim, quem pode estar contra mim? Eu acredito em Jesus Cristo. Acredito que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode chegar ao Pai senão por Ele. Acredito que Ele é o pão da vida, aquele que pode nos sustentar. Acredito que Jesus Cristo é o príncipe da paz, e nele você encontrará paz, além de todo o entendimento humano. Acredito que Jesus Cristo é a luz do mundo e o bom pastor. Acredito que Ele foi um curador e um realizador de milagres quando andou aqui nesta terra, e também acredito que Ele ainda é capaz de fazer o impossível, mesmo hoje. Acredito que Ele morreu em uma cruz pelos nossos pecados, pelos meus pecados, e acredito que Ele ressuscitou de volta à vida após 3 dias, ascendeu ao alto e agora está sentado à direita do Pai. Ouça-me, no nome de Jesus há poder. Jesus Cristo é o nome acima de todo outro nome. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o ressuscitado, o Todo-Poderoso. E aqui está a minha palavra para você. Como crentes, não devemos nos envergonhar do Evangelho de Jesus Cristo. Nunca devemos comprometer a palavra de Deus para que possamos nos encaixar neste mundo. Não devemos nos envergonhar do Evangelho, porque o diabo e o mundo, eles estão agressivamente espalhando uma mensagem de engano. O diabo e este mundo estão agressivamente tentando afastar as pessoas do Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Então, é hora de nós, como crentes em Jesus Cristo, nos levantarmos e declarar ao mundo que há um Salvador. Há alguém que pode libertá-lo, se você estiver preso. Há um Redentor, e seu nome é Jesus Cristo. Santos, não devemos nos envergonhar do Evangelho, mas como cristãos, devemos nos levantar e lutar pelo Evangelho. Devemos nos erguer como filhos e filhas do Altíssimo. Isaías 41:13 diz: Pois eu, o Senhor teu Deus, seguro a tua mão direita. Eu sou o Senhor, que diz a você: não temas, eu te ajudarei. Esta é uma promessa para essas estações da vida, em que você sente que não pode ter um intervalo. É uma promessa de que o Deus Todo-Poderoso o ajudará. O Senhor virá em seu auxílio. Ele será seu apoio, seu pilar de força. Isaías 40:29 diz: Ele dá força ao cansado e aumenta o poder dos fracos. Esta é uma promessa para nos apegarmos em tempos de fraqueza. Deus dará força aos cansados. Ele o ajudará a ficar de pé quando os tempos ficarem difíceis. Ele o ajudará a seguir em frente. Mateus 6:25 nos diz: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, o que você vai comer ou beber, ou com seu corpo, o que você vai vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que as roupas? Jesus continua dizendo no versículo 33, Mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas.
Jesus está nos dizendo para deixarmos de lado a ilusão de que somos os controladores, porque enquanto não controlamos nada, Deus é soberano. Ele está sempre no controle. Enquanto não conhecemos o futuro, Deus já está no futuro. Enquanto não conseguimos soltar o passado, Deus já está trabalhando no seu presente e futuro. O diabo é o pai do medo, mas Deus é o mestre do futuro. O diabo é o feiticeiro da preocupação, mas Jesus é o príncipe da paz. O diabo é o arquiteto da ansiedade, mas o Espírito Santo é o portador do conforto. O Senhor nos diz em Isaías 41:10: Não temas, pois estou contigo. Não te assombres, pois sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Como crentes, nossas vidas não devem ser ditadas pelo medo, mas sim pela nossa fé. Nossas vidas não devem ser incapacitadas pela preocupação, mas sim empoderadas pela palavra de Deus. Devemos sempre lembrar que somos filhos do Deus Altíssimo. Recebemos as promessas de Cristo, de que Ele estará conosco sempre, até o fim dos tempos. Portanto, não há ninguém que possa nos salvar porque Cristo já nos salvou. Estresse e ansiedade não terão a última palavra, porque Cristo já disse a última palavra. O medo não terá a palavra final, porque Jesus Cristo derrotou o medo. Esta extensa exploração dos temas de fé, medo e o poder transformador da crença em Deus e em sua providência destaca a importância de manter a fé e a confiança em Deus acima de tudo. Em tempos de incerteza e medo, seja ele gerado por pandemias, guerras ou crises pessoais, a mensagem central é clara: com Deus não há nada a temer. Através da fé, da oração e da confiança na sua palavra, somos chamados a enfrentar os desafios da vida com coragem e esperança, sabendo que somos amparados e protegidos por um poder maior do que qualquer adversidade que possamos enfrentar. A mensagem bíblica e os ensinamentos cristãos nos encorajam a olhar além das circunstâncias imediatas e a focar na eternidade e no plano divino de Deus para a humanidade. Em meio a tempestades, seja elas literais ou metafóricas, a fé nos oferece uma âncora, um ponto de estabilidade que nos permite não apenas sobreviver, mas também encontrar paz e propósito, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. A ênfase em não temer é repetida por toda a Bíblia, servindo como um lembrete constante de que Deus está no controle. Esta verdade é um bálsamo para a alma em momentos de ansiedade e medo. É um chamado para liberar o controle, para confiar que, mesmo que não entendamos os caminhos de Deus, Ele está trabalhando para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Além disso, os crentes são chamados a ser luzes em um mundo frequentemente dominado pelo medo. Ao invés de se render ao desespero, somos encorajados a usar as circunstâncias desafiadoras como oportunidades para testemunhar a esperança e o amor de Deus. Compartilhar a paz que excede todo o entendimento pode ser um poderoso testemunho em tempos de crise, atraindo outros para o conforto e a segurança encontrados em Cristo. A preparação para tempos difíceis não é apenas uma questão de prudência física, mas também espiritual. A verdadeira preparação envolve cultivar uma fé profunda e uma relação íntima com Deus, permitindo que sua paz nos governe, mesmo quando enfrentamos incertezas. Esta confiança não nega a realidade dos desafios, mas nos equipa para enfrentá-los com uma perspectiva eterna, sabendo que nossa esperança última não está nas circunstâncias presentes, mas na promessa de uma vida eterna com Deus. Portanto, seja enfrentando pandemias, conflitos globais, desastres naturais ou lutas pessoais, a mensagem cristã é clara: não precisamos temer. Nosso chamado é viver de maneira corajosa e confiante, ancorados na fé em Deus, que prometeu nunca nos deixar ou nos abandonar. Ao fazermos isso, podemos ser testemunhas vivas do poder transformador da fé, oferecendo esperança a um mundo que desesperadamente precisa dela. Em resumo, a jornada da fé cristã é marcada pela confiança em Deus, mesmo diante do desconhecido. Ao nos apegarmos à sua palavra e promessas, encontramos a força para enfrentar cada dia, não como vítimas do medo,
mas como vencedores pela fé. E é nesta fé que encontramos a verdadeira liberdade, a liberdade de viver plenamente, amar profundamente e servir corajosamente, tudo para a glória de Deus, que nos guia através de cada tempestade, rumo à promessa de um amanhecer eterno.